e avançar para a próxima rodada. Gente, Na hoje próxima eu etapa, vou eles jogar participariam de lutas Roblox. individuais contra os outros vencedores. A equipe de Todoroki, a equipe de Bakugo, surpreendentemente, a equipe de Toshi estava muito quieta, mas conseguiu ganhar um grande número de pontos graças ao seu poder. Mas antes de entrar nas lutas, nosso protagonista se encontra com Todoroki. Sem hesitar por um segundo, pergunta qual é sua relação com All Might, pois havia notado que eles eram muito próximos e tinham poderes muito semelhantes. Midoriya nega tudo, mas é óbvio que Todoroki não está convencido com sua resposta. A pergunta aqui é porque ele fez essa pergunta. A relação entre nosso protagonista e Todoroki, filho de avô, o segundo melhor herói e o pior pai de todos, é importante. Em sua obsessão por superar All Might, Endeavor estrategicamente casou-se com uma mulher que tinha poderes de gelo, com a esperança de que seus filhos herdassem poderes supremos. O problema é que, de acordo com suas próprias palavras, todos os filhos dele se revelaram fracassos, exceto Todoroki, que conseguiu herdar tantos poderes de gelo quanto de fogo, e por isso foi visto como nada mais do que uma ferramenta a ser polida e treinada com o único objetivo de finalizar All Might. Obviamente, sua vida familiar foi um desastre, com seu pai o maltratando, bem como seus irmãos, e sua mãe, incapaz de suportar o que estava acontecendo, acabou perdendo a razão a ponto de jogar água quente no lado do rosto que lembrava o rosto do marido. Todoroki sabe que sua mãe é mais uma vítima, então, a partir desse momento, ele decidiu que se tornaria o herói mais forte de todos, superando All Might sem usar seu poder de fogo, como uma forma de mostrar ao pai que o odeia, bem como tudo relacionado a ele. E é por isso que seu primeiro passo será derrotar Midoriya, nosso protagonista. Midoriya aceita o desafio, determinado a dar o seu melhor, e assim... Já aproveita aí para se inscrever no canal aqui. Antes de lutar com o cara com a cauda, Itoshi se aproxima do nosso protagonista para avisá-lo sobre os poderes dele, destacando que a única maneira de não cair no controle de sua mente é não responder a nenhuma pergunta que já tá começando. Midoriya se prepara da melhor maneira que pode. Logo que a luta começa, Itoshi provoca-o. Obviamente, ele está caindo completamente em seu controle mental sem hesitação. Ele foi ordenado a sair da plataforma, o que valeria uma desqualificação automática. Nosso protagonista começa a avançar e ficou claro para todos que ele perderia. Meu personagem é esse aqui, ó. De sair do ringue, ele teve uma visão em que viu os predecessores de que é isso aqui? o que lhe deu o impulso necessário para mover seu corpo ligeiramente e desencadear uma reação em cadeia que o ajudou a recuperar o controle mental. Automaticamente, Midoriya e Toshi, em um eu vou comer uma pizza. Isso selou a vitória do nosso protagonista, que avança diretamente para a próxima rodada. Enquanto isso, que é temos aquilo? um pouco das lutas seguintes. Todoroki vence o cara da fita. O aluno verde da turma B vence o aluno da bateria. A garota maluca da turma de apoio deixa a Tenya vencer porque ela só queria promover seus artefatos. Ida perde para o cara tóxico. Tokoyami vence Mon. Kirishima vence o cara de metal. Após uma longa luta em que Uraraka mostra Isso eu não preciso forte ela é, acaba perdendo para Bakugou. Agora, passamos para a segunda rodada, que começa diretamente com o confronto mais importante de todos. Midoriya contra Todoroki. É uma luta não que tá Todoroki dando se pra ver dedica nada. apenas a ataques de gelo fortes, fazendo com que o protagonista não tenha outra escolha senão usar o One for All para responder a cada um desses ataques congelantes. A luta continua, e um por um, Midoriya sacrifica os dedos de ambas as mãos para responder eu quero ver me transformar. Todoroki percebe isso e começa a usar ataques mais intensos e imprevisíveis. Mesmo assim, tem um desafio para você. Quebrando ainda mais os dedos já machucados. Todoroki percebe que está enfraquecendo e Midoriya percebe que a fraqueza de seu poder está na temperatura que seu corpo suporta antes de cair inconsciente devido à hipotermia. Após uma conversa me com deixar Todoroki, um like e se inscrever no canal antes que eu vire o Foxy. 1, 2, 3 e já! Ele derrota Midoriya, o tirando do ringue e deixando gravemente ferido. Embora eu ache que 90% das lesões foram auto-infligidas. A verdade é que nosso protagonista E aí, cumpriu o desafio? Toma que sim, que ele vai começar a nossa aventura. Com uma atitude tão autodestrutiva. Ela afirma que chegou a hora de aprender a usar seu poder de maneira menos suicida. Um aluno da turma de apoio derrota Kirishima, abrindo caminho para as semifinais, onde a primeira luta acontece entre Todoroki e o representante de Claro. Será que tem alguém aqui com essa segurança? Para atrapalhar seus propulsores, fazendo perder velocidade e imobilizando, resultando em uma vitória fechada para o nosso erro. Após isso,
Bakugou derrota Tokoyami. Então, Lá, afinal, ver as acontece entre câmeras. Bakugou e Todoroki. Enquanto Não essa dá luta pra ver as acontece, câmeras recebemos a aqui. notícia de que o irmão de Bakugou, Kunko-hiro, foi gravemente ferido por um Gente, vilão chamado San, hoje eu também vou conhecido mostrar como herói assassino, que o os atacou durante uma de vídeos suas de missões e o deixou paralisado. jogos do Não FNAF entraremos em detalhes sobre que eu isso tenho agora, aqui mas lembre-se do nome no San, pois meu voltaremos a Roblox. ele em breve. O ponto é que a luta entre Bakugou Só e que eu sou Todoroki Roblox, começa. olha, eu Cada um me deles acabei dá de o seu melhor para Roblox. mostrar que estão determinados a se Lá. tornar os melhores heróis de todos. Bakugou ataca com um arsenal gigante de Gente, vou explosões, começar mas, jogando mais uma isso vez, aqui. Todoroki se limita a usar seu poder de gelo, uma Que é? vez que ele ainda lida com traumas e não quer se Ah. tornar seu pai. Isso irrita Sai Bakugou, de que lá. começa a exigir que ele leve a luta a sério. Todoroki começa a usar suas chamas, mas no último segundo, ele se arrepende e cancela o ataque, recebendo todas as explosões de Bakugou. A luta e o torneio terminam com Bakugou como vencedor, embora ele não pareça muito feliz por ter vencido dessa maneira. Todoroki fica em segundo lugar, e o terceiro lugar é compartilhado entre Tokoyami e Ida. No entanto, quando ele foi chamado para a cerimônia de premiação, ele já havia ido ver seu irmão, que conseguiu sobreviver por pura sorte e não poderá mais continuar trabalhando como herói. Mas a questão aqui é, quem é San e por que diabos ele é tão poderoso? Bem, antes de se tornar um vilão, San costumava ser um dos heróis profissionais mais reconhecidos do mundo. No entanto, aos poucos, ele começou a se decepcionar com a direção que a sociedade estava tomando, especialmente no que diz respeito aos heróis. Ele acredita que os heróis atuais são hipócritas, que estão nessa apenas pelo dinheiro e pelo reconhecimento. É por isso que, além de All Might, a quem ele respeita, agora ele se dedica a acabar um por um com todos os heróis que ele considera indignos. E ele faz isso graças ao seu poder de coagulação sanguínea, que o permite paralisar e imobilizar um oponente apenas provando uma amostra de seu sangue. Em resumo, ele é um tipo ultra poderoso que poucos heróis conseguiram enfrentar. No entanto, isso tem tudo a ver com nossos heróis? Sim, na verdade. Pois após tudo o que aconteceu quando as aulas recomeçam, todos os meninos da turma recebem propostas para iniciar uma semana de estágios como assistentes de heróis profissionais. Todoroki vai treinar com seu pai, pois, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Bakugou acaba com o quarto melhor herói do Japão. Mineta é enviado para treinar com o gigante de Mil. Uraraka decide ir com um cara bem desagradável para aprender a lutar. Momo se torna assistente de uma heroína do tipo ídolo contra todas as probabilidades. Rejeita várias ofertas importantes e acaba se juntando a uma agência de um cara aleatório, com a única peculiaridade de estar localizada na cidade de Ozu. A mesma cidade em que o herói assassino atacou seu irmão. Você pode imaginar para onde isso está indo. Eu nem tenho uma pessoa Midoriya aqui é enviado nesse para treinar com o Gran Torino, um cara aposentado que foi professor do melhor amigo de All Might, o último usuário de One for All, e agora ele ensinará a usar seus poderes sem tá se de machucar. brincadeira À primeira vista, comigo. parece que Gran Torino está com Vou o sair pé na daqui. cobra, mas na verdade ele tem uma velocidade super caótica e destrutiva, e bate bastante no nosso protagonista mais vezes do que podemos contar. Ele é capaz de evitar e desviar de todos os seus movimentos, e pouco a pouco começa a ensiná-lo a tirar o máximo proveito de seu poder. Entre surras de treinamento, conselhos estranhos e mais surras, Midoriya começa a controlar o One for All a 5%, o que pode parecer pouco, mas permite que ele lute plenamente sem acabar no hospital. Enquanto tudo isso acontece, os caras da Liga dos Vilões entram em contato com Sam para pedir que ele se junte a eles e juntos acabem com todos os heróis. A princípio, parece que o herói assassino vai se juntar a eles. No entanto, no meio de tudo, eles mencionam que, além disso, eles também buscam destruir completamente All Might, o que ele não aceita bem. Afinal, de todos os heróis, ele é o único que ele admira. Além disso, ele não abate por abater, mas com o objetivo de criar uma sociedade mais justa. Portanto, eles rejeitam, mas não significa que eles estejam em maus termos. Eles voltarão para continuar matando heróis. Enquanto Tomura decide tornar as coisas mais interessantes, e com a ajuda do Sensei, espalha 3 gnomos bastante poderosos para espalhar o caos pela cidade. Midoriya e Gran Torino, que estavam literalmente passando por ali, se envolvem no meio disso. O velho consegue neutralizar um dos monstros, e nosso herói, que se sentiu estranho nos últimos dias, decide procurá-lo antes que ele faça alguma loucura. Mas já era tarde. Bem, no meio de todo o caos, ele encontrou Stain. Sem hesitar, partiu para atacá-lo para vingar seu irmão, o assassino dos heróis. Superando e sabendo que ele estava lá apenas por vingança, usou sua habilidade contra ele e decidiu que, assim como o restante dos heróis, ele também merecia morrer. Stan estava prestes a matá-lo, mas nosso protagonista Y apareceu e, usando seu One for All, começou a lutar contra seu oponente, reconhecendo seu valor e dizendo a ele que, por tentar ajudar seu parceiro, permitiria que ele vivesse. Mas mesmo assim, ele continua determinado a acabar com Temer, uma vez que sua sede de vingança o tornou indigno de ser considerado um verdadeiro herói, algo bastante hipócrita da parte dele. Mas nosso herói reconhece o perigo e sabe que sozinho não pode fazer muito. Então ele automaticamente escreve para Todoroki, enviando sua localização para pedir ajuda. Enquanto isso, ele faz o que pode, mas no final acaba caindo sob o poder de Fate, prestes a testemunhar o assassinato de seu amigo. Felizmente, tudo isso acontece
Gente, olha, travei. Como isso é possível? Acontece que, enquanto tudo isso Tô estava sem acontecendo, cor. seu Cadê a pai cadeira? estava na cidade para deter os gnomos. Nosso herói, caído no chão, o alerta sobre a capacidade de estar. E assim a luta começa. Só eu Após o tô efeito com... passar, Amy e Midoriya se juntam e a luta se torna 3 contra 1. O que sinceramente faz nossos Deixa garotos pra lá. parecerem verdadeiros amadores. Mesmo assim, após muito esforço e derramamento de sangue, eles conseguem lançar Deixa um ataque conjunto por derrota, deixando-o inconsciente. Após tudo o que aconteceu, ele se sente profundamente deprimido, sabendo que, devido à sua atitude egoísta e desejo de vingança, colocou seus amigos em perigo. Ele reconhece que, afinal, eles Pô, podem estar fechou. certos e não consideravam Graças a Deus. herói. E decide que, a partir de agora, deve encontrar seu verdadeiro caminho e talvez um dia se tornar o herói que deseja ser. Enquanto isso, Endeavor, ele mata a maioria dos gnomos e, chamado por seu filho, envia um grupo de profissionais para prender Stein, mostrando que, apesar de ser um pai de merda, há uma razão pela qual ele é Gente, eu considerado o vou segundo melhor procurar herói alguma de coisa todos. aqui. Além de ser poderoso, ele é um grande estrategista e pensa em tudo que pode garantir a segurança do maior número de pessoas. Tudo parecia ter corrido bem até que um dos gnomos restantes, uma espécie de dinossauro com asas, aparece e sequestra nosso protagonista. Mas não se preocupe, porque ele é salvo por Stein. Sim, Stein, se tivesse o salvo, pois, como já sabemos, ele não aprova violência sem motivo. Isso todos os presentes. O protagonista é o único que é um verdadeiro herói. Além de All Might, é claro, a cena chega e Stein, com uma alma incrivelmente sombria, uma ameaça de morte. Mas, justamente como pensamos que a luta final vai começar, ele desmaia devido ao ferimento. Se recupera das suas lesões. E aparentemente tudo volta ao normal. Aparentemente, porque após tudo que aconteceu, a história e seus ideais começaram a se espalhar pelas redes sociais, atraindo muitas pessoas que querem se juntar à sua luta e à dos vilões da liga. Isso só pode significar mais problemas. Enquanto isso, os garotos retornam à escola. Após algum treinamento, Almen encontra-se com Midoriya para explicar a verdadeira história por trás do All-for-All e de seu inimigo natural, o All-for-One. Muitas décadas atrás, 5 antes de começarem a aparecer superpoderes, acabou mergulhando em um caos sem precedentes. O governo era inútil. As pessoas faziam o que queriam e pouco a pouco o país começou a ser dominado das sombras por um cara que, graças à sua habilidade, se tornou a pessoa mais poderosa de todos. Ainda não sabemos seu nome, mas sabemos o nome de sua habilidade. All-for-One, o poder que permite ao usuário roubar os dons de outras pessoas. Ele chamou assim o nome para tomar esses dons como seus e transferi-los para outras pessoas. Claro, All-for-One tirou vantagem de sua habilidade para se tornar mais poderoso e cometer todo tipo de maldade, roubando poderes e até transferindo para seus inimigos um coquetel de habilidades que os deixaram sem consciência e que depois seriam conhecidos como gnomos. No entanto, havia alguém que se opôs a ele, seu irmão mais novo, um cara sem poderes e bastante fraco, mas tinha uma vontade inquebrável por razões ainda desconhecidas. All-for-One usou seu dom para conceder um ao seu irmão, dando-lhe a habilidade de ficar mais forte com o tempo. Mas o que ele não sabia é que seu irmão tinha um poder tão inútil que passará despercebido. Ele tinha a capacidade de transferir habilidades. Essa combinação deu origem ao que mais tarde seria conhecido como One-for-All e ao objetivo final de derrotar All-for-One. Inicialmente, ele era fraco, mas com o passar das gerações, seu poder se fortaleceu, uma a uma. Não, não vi o que acontece. Eu Poderoso o suficiente para derrotar vou seu estar irmão. aqui Sim, All-for-One ainda está no... vivo. E na verdade, ele 5 anos atrás, ele deixou que Ele é picadinho, ele andou bem na hora que eu fui mexer com ele. Percebeu que ele está mais vivo do que nunca e que é verdadeiramente por trás da Liga dos Vilões. Então, ele avisa que, eventualmente, o All-for-One virá atrás dele e Midoriya será encarregado de lutar e acabar com isso de uma vez por todas. No entanto, há um pequeno detalhe que All Might evita mencionar, e é que, como predecessores de Midoriya, ele só será capaz de despertar 100% de seu poder depois que All Might morrer, o que acontecerá mais cedo do que qualquer um esperaria. Mesmo assim, ele decide manter isso em segredo, pois entende o quanto nosso herói o valoriza e não quer preocupá-lo antecipadamente. Os dias continuam a avançar. Mais ataques em torneios esportivos e mais ataques. Chegou a hora de colocar em prática o conhecimento que eles adquiriram nos últimos meses. Chegou a hora dos exames finais do semestre, que consistirão em 2 provas, uma escrita e uma prática. Para a prova escrita, todos começam a estudar e parece que se saíram muito bem. O problema real começa com a prova prática, pois todos estiveram muito confiantes, pensando que seria uma luta contra robôs como no exame de entrada, mas acaba sendo nada mais, nada menos do que uma batalha entre alunos e professores. Todos os alunos serão divididos em duplas e terão um total de 30 minutos para neutralizar ou escapar do professor que lhes foi designado. Os pares foram decididos antecipadamente, assim como o professor que terão de enfrentar tudo para tornar a tarefa o mais Esse difícil foi o possível. Final Os grupos serão Freddy Todoroki que eu e Momo tenho. contra Aizawa,
Kirishima e o cara doce Gente, contra o professor de cimento. eu Tokiami e vou Azul morrer contra o professor que aqui, se parece com eu o vou morrer Tenryu e o cara aqui com a cauda contra e o o cara vídeo da vai máscara acabar Duraraka e antes. que lança os bancos de navio. 13 Sim, contra o eu tóxico e o carregador que humano. O diretor agora eu o carregador que fala com os animais. O Ih, caminho invisível quando o fracasso cowboy e as já coisas sei. contra meia-noite. E, finalmente, Midoriya e Bakugan Então, as lutas começam. E uma por uma temos uma amostra de todo o gente, desenvolvimento de adeus e o vídeo vai acabar. e no geral, as sacadas são bastante interessantes. O mod Kirishima, que apesar de ser muito melhor estratégia, a de Tokoyami e Azul, que formam uma excelente equipe. A de Gamer, que lança a cauda para o alto para poder fugir. A de Gon, que consegue criar o plano ideal para derrotar a